a gente segue com o tema de energia. E para isso eu gostaria de convidar aqui para compor a nosso painel o Paulo Siqueira da Comerc Energia. Uma salva de palmas para o Paulo. A Romária de Souza Holanda, do Instituto Terra Mar. Fabrini Andrade, que eu vi que já ganhou até um livro hoje mais cedo, do IPOM, Instituto Povo do Mar, que vai trazer um case bem interessante para a gente. E a gente tem participações online do Jonah Becker, da Colibri Energia e Associação Absolar, e do Felipe do Senai, que no Senai é do Centro de Transição Energética. Muito obrigado. Acho que a gente poderia, de repente, começar com a exibição dos nossos participantes que estão no digital, e depois a gente volta para o nosso mundo físico aqui. Pode ser? Beleza. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, ter essa honra de falar nesse evento tão importante que é o Fórum de Sustentabilidade e Turismo na Terra do Vento. E aí eu já dou uma sugestão, viu, Caio? Coloca Terra do Vento e do Sol, né? É importante a gente lembrar que a vocação do Ceará é tão importante do vento para a geração de energia, do turismo e também o sol, né? Que também nos dá essa condição aí desse clima maravilhoso que tem sol aí quase todos os dias do ano, né? E também na geração de energia. E Caio, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. E nessa temática aqui que eu vim aqui me propor a falar com vocês, falando de energia, transição energética, baixo carbono, e vou tentar o máximo possível sempre trazer eventos e realidades para a cadeia da hotelaria e do turismo, né? E mais uma vez focando aí na região do Preá, que é o litoral norte do nosso Ceará, na região de Jericoacoara, Cruz, Jijoca, uma região que vem se desenvolvendo muito, impressionante a quantidade de empreendimentos nessa região, e que é uma região que o público, na minha visão, é muito perceptivo para a questão da sustentabilidade. E a sustentabilidade, pessoal, ele é um tripé que está relacionado a desenvolvimento socioeconômico, desenvolvimento ambiental e desenvolvimento do meio ambiente. Desenvolvimento social. Econômico, ambiental e social. E dentro dessa cadeia de sustentabilidade, eu preciso falar de transição energética. Transição energética, ela tem como principal pilar a descarbonização. Você transferir fontes fósseis para fontes renováveis. Isso desde as nossas matrizes elétricas, geração de energia, desde também da principal hoje poluidora, a questão da mobilidade. Carro, avião, navio, trem e as geração de energia. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, o ponto hoje de convergência no mundo é a diminuição da emissão de carbono na atmosfera, questão do efeito estufa, para que diminuam essas grandes catástrofes que estão acontecendo no mundo, catástrofes naturais, né? Está acontecendo agora recente, o Brasil vem passando, um país extremamente privilegiado do ponto de vista dessa questão ambiental, tem passado por isso no nosso sul do país, né? No Rio Grande do Sul especificamente. E quando mais uma vez eu olho para a região de vocês, eu vejo muito um cliente europeu, um cliente de São Paulo, um cliente aqui da nossa região, que tem uma percepção mais aguçada das questões ambientais. Quando eu olho para outros países, para outras regiões como a Europa, aquele cliente ele já é muito específico quando ele vai consumir, seja na farmácia, seja no supermercado, seja na clínica. O empresário, aquela empresa, ela mostra para ele uma percepção que ela tem sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão do baixo carbono, seja utilizando a mobilidade elétrica, seja trabalhando questão do emprego com baixo carbono. Uma coisa que eu vi muito e já vejo empresas aqui no Brasil dando bicicleta para quem mora mais perto, optar por vir de bike do que trabalhar com o transporte público, o carro, para diminuir dentro de uma cadeia a emissão de carbono, porque mais uma vez a emissão de carbono é uma cadeia que a gente precisa ser extremamente analítico para entender onde a gente pode diminuir a emissão dele. Então, pensar
em olhar para o emprego de baixo carbono e criticar, pô, qual a cadeia aqui que eu posso diminuir? Eu posso, em vez de ser uma moto que o meu colaborador tem, posso trocar para uma moto elétrica, posso trabalhar no transporte que trabalhe, que pegue todos para diminuição desse combustível, né? Trabalhar com a cadeia de fornecedores que tenham atenção a uma baixa emissão de carbono, trabalho com fornos a gás, trabalho com fornos elétricos, tenha a utilização de energia renovável na sua empresa, trabalhe com a geração de alimentos que seja um alimento orgânico com baixo uso de agrotóxicos. Então, dentro dessa cadeia que você consiga analisar, você precisa gerar valor para o seu cliente, mostrar isso para o seu cliente, porque você vai ter uma preferência maior por isso. Então, a questão da sustentabilidade tem uma preocupação ambiental, socioeconômica, mas ela tem que ter uma viabilidade econômica. Por isso que se bate muito na percepção do cliente, porque no final das contas, essas ações têm custo e elas precisam ser remuneradas numa ótica ali de captura de cliente. Então, eu provoco vocês empresários para que tenham esse senso crítico de analisar a cadeia de vocês, de como ela pode ser uma cadeia que gere menos carbono para a atmosfera. E sempre com a percepção de mostrar isso para o seu cliente. Mostrar para ele é fundamental, não fazer aquele negócio de fazer e não falar. Precisa falar, importante falar para que perceba isso. E falando agora de energia, né? O Brasil é privilegiado na energia renovável, principalmente por a questão das hidrelétricas, né? O Brasil tem um parque de hidrelétricas gigante, né? Ano passado, se não me engano, o Brasil gerou na sua energia elétrica quase 90% de energia renováveis, liderado, lógico, pelas hidrelétricas. E a gente sabe que o crescimento das energias solares e eólicas tem diminuído cada vez mais o uso dessa água, que pode ser direcionado para as outras coisas, né? Consumo humano, agronegócio, consumo animal, que pode gerar um outro valor que a energia solar e eólica está preenchendo, né? E quando a gente é mais específico e vai para a geração própria de energia, que a geração própria de energia, pessoal, foi quando o consumidor de energia se tornou prioritário na cadeia. Saiu aquela cadeia de apenas um lado e ela se ramificou. Então hoje o consumidor ele tem o direito de gerar sua própria energia. Não é mais aquela questão direta, eu sou obrigado a comprar daquela distribuidora, obrigado a pagar aquela tarifa de energia. Hoje não, você pode gerar sua própria energia. Isso ainda é pouco realizado, por mais que seja muito propagado, mas ele ainda é pouco realizado. Exemplo, no Brasil tem 100 milhões de clientes de energia, apenas 2 milhões geram sua própria energia, falando de 2%, isso arredondando números. Na região de vocês, contando Cruz, Jericoacoara, Jijoca, tem apenas 600 usinas de energia solar, e eu tenho certeza que tem muito mais de clientes de energia que podem gerar sua própria energia. E isso, claro, tem tudo a ver com uma cadeia de financiamento e tudo isso. Então, gerar sua própria energia é um ponto hoje super relevante e fácil acesso para você ter impactos também na área de energia. E cada vez mais acessível. Hoje se fala em payback de 4 anos, 3 anos. Outro desafio que a gente pode ter e para melhorar a percepção do cliente, a questão da mobilidade elétrica. Clientes que vêm aí de Fortaleza, de outras regiões de carros elétricos, eles estão em dificuldade grande, a questão dos carregadores. Então é importante que os hotéis percebam que tem um carregador elétrico hoje na sua garagem, no seu estacionamento. É importante para que aquele cliente consiga ter esse conforto. Pessoal, a análise da sustentabilidade, às vezes a gente se provoca para ter um impacto muito grande e na verdade a gente precisa fazer pequenos impactos, pequenos movimentos que a gente precisa medir e acompanhar esse desenvolvimento na área de emprego, na área de economia e na área de meio ambiente. Esse é o meu recado, não posso me alongar muito, acho que já passei aí
dos 10 minutos, mas quero dizer a todos, provocar a todos para ser cada vez mais inventivo, inovador, para que o impacto da emissão de carbono na atmosfera seja cada vez menor, porque isso é um problema de todos nós, de toda a cadeia da sociedade que a gente está inserida. Mais uma vez, Caio, muito obrigado, parabéns pelo evento, quero muito no próximo ano estar presente com vocês aí no Pré-A, no Rancho do Peixe. Muito obrigado, espero ter trazido boas informações para vocês e só tenho gratidão e desejar um bom evento. Um abraço, pessoal, até mais, tchau, tchau. O Jonas, ele escapou da equipe de dados tranquilizantes por estar no formato digital. Acho que a gente pode seguir na ordem que a gente chamou, né? Então, vamos começar pelo Paulo. Tudo bem? Você pode pegar, por gentileza. Tá rolando. Acho que ele tem uma apresentação. Vê se tá funcionando. Tem uma apresentação, o pessoal vai colocando, né? Bem, enquanto eles estão colocando, vou me apresentar. Meu nome é Paulo Siqueira. Eu sou oriundo aí do mercado corporativo, trabalhei na área de finanças e consultoria, e há alguns anos justamente fui pego pela área de energia e me apaixonei, e acabei migrando para essa área, justamente porque eu vi não só uma oportunidade de negócio, ok, uma questão pragmática, mas acima de tudo, todo esse movimento da energia renovável e dos novos modelos de negócio. E aí resolvi empreender. E ao empreender, formei a Soma Energia, que foi há 2 anos adquirida pela Comerc, uma empresa nacional que hoje é líder no mercado livre de energia, e a gente representa, portanto, a Comerc no Nordeste. Fiquei como executivo aqui na regional. Mas também sou conhecido como o esposo da Kel Oliveira, que está ali atrás, a minha esposa design, e pai do Samuel, futuro kite surfista. Não é isso? Bem, a Comerc Energia é uma empresa que surgiu há mais de 20 anos justamente no movimento do mercado livre de energia. Talvez seja a área do setor menos conhecida, mas sem querer teorizar muito, a gente teve um fracionamento de 4 pilares do que seria o setor elétrico. Eu não estou nem falando do energético, só elétrico, né? Se a gente for ampliar energético para óleo e gás, é mais robusto ainda. Mas dentro do setor elétrico, você tem o pessoal de geração, pessoal de transmissão, distribuição e comercialização. Eu estou justamente na ponta de comercialização. E o Mercado Livre talvez seja essa ponta menos conhecida pelo consumidor comum daqui do Brasil. Para vocês terem ideia, o Brasil, num ranking de liberdade energética, ele está em 41º lugar num ranking de 50 países. Né? Por quê? Porque a gente ainda está muito preso a um modelo tradicional, que era sempre comprar energia de uma concessionária local. O Jonas falou um pouco aí de alguns modelos que vêm surgindo, e é justamente dessa mudança do setor elétrico que a gente vai dar um enfoque aqui. Bem, gosto de falar dessas macro tendências, porque é a partir daí que a gente tenta trazer contexto ao que eu vou falar de transição energética e descarbonização. Você vê que o mundo está em transformação e o ESG já está incorporado nas empresas, principalmente nas grandes companhias, nas multinacionais, é verdade, mas é um movimento que começa a descer e a gente vê essa exigência cada vez mais premente nas organizações. Então, as cadeias de produção estão tendo que inserir o conceito de ESG, que é ambiental, social, né, e governança, e não deixa agora como ser uma moda e, acima de tudo, ser uma exigência que o próprio mercado financeiro vai ter, porque no futuro próximo, e já existem algumas linhas, que você tem linhas mais baratas para aquisição de equipamentos, com financiamento a taxas reduzidas, se você cumpre alguns critérios ESG. Você tem acesso a fundos de impacto, você tem acesso a fundos de investimento, que estão sendo direcionados somente a empresas que cumprem os indicadores, as métricas e os resultados de ESG. Então, esse movimento vai ganhando tração e é algo que a gente começou a ficar atento. Daí a descarbonização, acho que o Jonas falou bastante aqui, eu vou falar um pouco mais na frente. A globalização, onshore, offshore, principalmente
pandemia, a gente vê que as cadeias de produção estão se reorganizando. Nem tudo você fazer offshore, é importante você trazer de volta algumas cadeias de produção para os seus países. E, principalmente, a mudança nos negócios, nos modelos de negócio. Você olha as maiores companhias, maiores empresas globais, quase todas são plataformas de negócio. Quando a gente fala de plataforma, não somente uma plataforma digital, onde a gente viu que as tecnologias, as redes sociais ou os apps conectaram produtores e consumidores e desintermediaram grande parte daqueles agentes econômicos e realmente ganhou uma velocidade maior a interação entre clientes finais e produtores e, acima de tudo, essas plataformas conseguiram dinamizar de maneira absurda a inovação tecnológica. Dentro desse contexto, como é que ficava o setor elétrico? Acho que essa é a questão. Um setor que sempre foi muito tradicional, ou mais lento a essas mudanças, porque ele sempre foi muito ligado à infraestrutura. Energia, eu sempre brinco, que é quase como o ar que a gente respira. A gente nem se toca que está tudo ligado, essa televisão está com energia, tem uma luz aqui, a gente só sente falta quando falta luz, né? Mas por trás tem todo um setor que foi construído ao longo de décadas, séculos, né? Então a energia elétrica, ela sempre teve um movimento unidirecional, grandes usinas que são despachadas através de grandes linhas de transmissão e que são, digamos, levadas a residências e empresas por redes de distribuição. E era a partir daí que a gente precisava repensar os negócios. E vem o que a gente chama dos 3Ds da transição energética. Não sei se todos já ouviram falar, muitos já ouviram falar na transição energética, mas pouco se fala do que efetivamente é. Às vezes é um conceito muito efêmero, muito abstrato. Então tento trazer aqui o que é de forma prática os 3Ds. Primeiro, a digitalização. Como eu acabei de falar, as plataformas digitais mudaram os modelos de negócio. E você tem que incorporar tecnologia e inovação, e esses ecossistemas de inovação, startups, começaram também a permear o que a gente fala no setor elétrico. E dentro desse movimento de digitalização, você vai digitalizar processos, telemetria, sensores, matriz de controle de máquinas e equipamentos, e principalmente também plataformas para negociar produtores e consumidores de energia. Então, a digitalização é muito relevante porque você precisa falar em integração de sistemas e plataformas que se interconectam. A partir daí, você vai ter condição, principalmente, de avançar para os outros pontos. Não adianta falar em mobilidade elétrica ou redes inteligentes se você não vai ter por trás sistemas operacionais, sistemas inteligentes, inteligência artificial que possa operar a rede elétrica. Afinal de contas, o que eu falei agora há pouco, a energia era unidirecional, vinha de geração, transmissão e distribuição. E agora você vai ter gente que está gerando, está autoproduzindo, está injetando o excedente na rede, a rede está puxando também para carregar carros elétricos, então ficou mais complexo. E por ser mais complexo, a gente vai precisar de sistemas operacionais e sistemas de digitalização com inteligência artificial. Falo isso porque quase sempre quando se fala de transição energética, só se fala do segundo ponto aqui, que é a descarbonização. E a descarbonização, como o Jonas falou, é justamente a substituição das fontes energéticas dos hidrocarbonetos por fontes renováveis. Alô? Então, com o avanço das renováveis, você vê que realmente a transição energética começa a mudar a matriz, onde nós, no Brasil, temos uma posição muito positiva. Já éramos líderes globais por causa das hidrelétricas, e com a inserção da solar e da eólica, realmente a nossa matriz é quase toda limpa, quando a gente olha a geração. Mas quando eu falo descarbonização, a gente tem que pensar também que existem outros movimentos. Infelizmente, a energia solar e eólica ela é tida como intermitente. E ela vai precisar, portanto, de novas tecnologias, como baterias, para que a gente estabilize essa geração. Não vamos mais ter os reservatórios das hidrelétricas e vamos precisar, portanto, criar novos mecanismos para essas novas fontes renováveis. E quando falo de descarbonização, também a gente não pode olhar somente a geração de energia. Dentro desse conceito, a gente tem que pensar também em eficiência energética. Para vocês terem ideia,
o levantamento da IRENA, que é um Instituto Internacional de Energias Renováveis, fala que 25% do movimento vai vir por energias renováveis, 25% também por eficiência energética. E o restante vai ser por troca, por eletrificação, por hidrogênio verde. Mas o que é eficiência energética? É a gente diminuir o consumo e ter equipamentos, motores que sejam mais eficientes, que entreguem o mesmo serviço ou a mesma potência, mas também com menos consumo. Ou, quando eu falo em eficiência, também é trocar equipamentos que usam gás natural ou uma caldeira que usa cavaco de madeira por caldeiras elétricas. E a gente tem essa questão que é única que o Brasil tem. No Brasil, a gente pode ter energia renovável por um preço mais barato do que a energia do hidrocarboneto a gás natural, por exemplo. Então, você consegue eletrificar através de energias renováveis com um custo menor ainda. Isso é uma condição especial, quase ninguém no mundo tem. O mundo está falando em transição energética, mas sair de uma energia para ficar mais cara para eles. Só o Brasil tem essa condição. E, por fim, gosto de falar o terceiro D da transição energética, dos 3Ds, a descentralização. Aquele modelo que era unidirecional, de geração, transmissão, começou a ser quebrado. Pessoas agora se tornam autoprodutores, o que a gente chama os prosumidores, né? Pessoas que botaram painéis nos seus telhados, pessoas que começaram a gerar sua própria energia, mas também entra aqui a descentralização, como eu falei, do Mercado Livre. Mercado Livre talvez seja um canal menos conhecido, mas vocês vão poder comprar energia de fontes renováveis e não necessariamente precisa ter uma autoprodução, um painel solar, ou você precisa ter uma participação em uma fazenda solar remota. No Mercado Livre você pode comprar diretamente de fornecedores, comercializadores ou geradores, a sua energia renovável e, de certa forma, não precisa fazer o investimento. Então, Mercado Livre é essa nova fronteira onde você fala em descentralização. E na descentralização, você vai ter esse poder de agora ter a sua energia renovável e não necessariamente precisa ter um equipamento de geração solar. Esse Mercado Livre começa a descer agora para o varejo. O Mercado Livre já existe há mais de 20 anos, mas estava restrito às grandes empresas. Então, a partir de 2024, todas as empresas que estão em alta tensão vão ter acesso ao Mercado Livre, ou seja, vão poder negociar sua compra de energia e vão poder comprar energia renovável. E a partir de 2026 é que vai entrar para baixa tensão e a população, até que enfim, vai poder comprar energia e principalmente ter poder de escolha. Então, eu gosto de resumir que dos 3Ds da transição energética, o principal é o D da democratização, onde quem está sendo empoderado é o consumidor final e esses novos arranjos que começam a surgir. E como é que a Comerc se posiciona, né? A gente tentou se posicionar para ter alguma entrega pragmática para isso. Vamos já caminhando para o fim, Paulo. Já é o último slide. Então, como empresa, a gente nasceu como uma empresa de trading, de energia, de comercialização e de gestão. Avançamos recentemente para também geração renovável, solar e eólica. A gente tem quase 1,7 giga de usinas de grande porte para geração solar e eólica e também usinas de IGD, que são essas de menor porte. E através dessa mandala que a gente gosta de resumir como uma maneira pragmática, a gente pode colaborar para que empresas montem sua jornada de descarbonização. Seja adquirindo energia renovável pelo Mercado Livre ou por autoprodução, seja através de eficiência energética operacional, com telemetria, mas também com substituição de equipamentos, e também, já que a Vibra é sócia da Comerc, também com combustíveis como o biodiesel, o etanol e outras tecnologias que começam a surgir e que mostram que o Brasil tem uma condição super especial. Onde a gente, diferente de outros países que tem que migrar talvez 100% para o hidrogênio verde, talvez a nossa solução seja um mix para a eletromobilidade entre um etanol e a energia elétrica, carros híbridos, quem sabe. Então, quando a Comerc pensou em ser mais do que uma empresa de geração e de comercialização de energia, a gente viu que precisava fomentar esse movimento de descarbonização nas empresas e aumentar esse escopo de produtos
que vão além da comercialização, mas também ações para evitar a emissão de CO2, para compensar a emissão de CO2, e para aquilo que não seja possível no momento, a gente montou no ano passado uma trading de carbono, onde a gente consegue negociar os certificados de energia renovável, os I-RECs, e a gente pode pensar, quem sabe, para o evento do ano que vem, compensar aquilo que não deu, a gente compensa com crédito de carbono, quem sabe, vamos pensar na operação dessa. Ou até para o evento de resíduos desse ano. Olha aí, já fica a dica. E nesse entendimento de que a gente, como empresa, não queria ser mais só uma empresa de energia, a gente tinha que ir além, e a nossa jornada agora não é mais uma jornada somente de energia renovável. Somos a maior plataforma de descarbonização para empresas, e para você ter ideia, todos os nossos clientes têm o diagnóstico, né, o inventário de CO2 gratuito, onde a gente tenta entregar um report, onde você tem um cronograma para implantar Escopo 1 e Escopo 2, justamente do GHG Protocol. Então, essa é a abordagem da Comerc, uma empresa que nasceu como gestão e comercialização de energia, mas hoje se posiciona como uma empresa que quer ajudar outras empresas a avançar na jornada de transição e descarbonização. Obrigado, a gente fica aqui aberto para o bate-papo depois com vocês. Obrigado, Paulo. Sabe que eu participei de um painel quarta que falava que o futuro da energia passa muito por essa descentralização, em que a gente deixa de ser cliente de uma concessionária de energia e passa a ser copartícipe, né? E acho que isso, aqui na Terra do Vento e do Sol, faz mais sentido do que nunca, né? Sem dúvida, me parece que é um caminho sem volta. Existem desafios tecnológicos, regulatórios, existem desafios de gerenciamento da rede, porque agora, como eu disse, você também vai injetar, né? Mas é um caminho sem volta. A gente vai precisar aprender e a ter redes inteligentes. Maravilha. Bom, vou passar para a Romária, que já chegou entregando looks no evento, desde ontem, com o vestido ancestral dela. E teve um painel que trouxe um tema de painel que eu achei fantástico, o título, né? Transição ou transação energética. Olha que eu vou ficar toda feliz, viu? Um elogio desse, assim, rede nacional sendo transmitido. Boa tarde. Meu nome é Romária Holanda. Atualmente estou no Instituto Terra-Mar, que é uma organização, né, uma ONG, que há 30 anos tem discutido junto às comunidades tradicionais de pescadores e pescadoras artesanais sobre os impactos e os danos, né, causados a essas comunidades, a essas populações, acerca do tal desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, e aí agora abordando essa perspectiva do desenvolvimento sustentável, mas aí temos também as críticas ao desenvolvimento que não respeita os povos e as comunidades tradicionais e originárias. E aí eu queria convidar vocês, menino passa rápido, viu isso aqui? Queria convidar vocês para virar um pouquinho a cabeça na direção do mar. Para lá, fazer um pouco esse exercício. Quem for possível, olha bem. E aí não precisa fechar os olhos, né? A metodologia que foi abordada pelos que antecederam, mas de olhos abertos, vamos imaginar esse mar em frente ao Rancho do Peixe, ocupado por torres, por aerogeradores de aproximadamente 300 metros de altura, posto a aproximadamente 5 quilômetros da costa. Antes de ter esses aerogeradores, é importante a gente pensar em navios, plataformas sendo construídas, cabos de transmissões e um período aí de construção com toda aquela estrutura que a gente vê em terra e às vezes se depara de forma desagradável nas estradas, ocupando parte significativa do nosso trajeto e interrompendo inclusive esse trânsito. Quando as comunidades dizem o negócio sujo da energia limpa, é porque ela aborda justamente esses impactos que hoje as comunidades usam o danos, né? Impacto, a gente está falando de impacto, de parques, então danos causados por esses megas empreendimentos. E aí agora nós olhamos para lá, já imaginamos
E aí agora eu queria que vocês olhassem aí para as TVs que tem à frente de vocês e dessem uma visualizada do tanto de mega projetos de energias renováveis offshore tem prevista. Isso aí é do Maranhão, nesse primeiro slide, né, na imagem 1 primeiro. Do Maranhão até Fortaleza, e no 3 temos de Fortaleza até Rio Grande do Norte, e o 2, Maranhão. Esses aí são que tem previsto, só para essa região do Nordeste. Temos toda a costa, toda a costa sendo utilizada, né, tanto Nordeste, Sudeste e Sul, por esses megas empreendimentos que vão diretamente acabar e transformar e modificar com o modo de vida, e a gente entende que isso não é nada renovável quando se fala de transição energética e do modelo de desenvolvimento econômico sustentável. Esse trabalho só no Ceará nós temos 25 previstos no IBAMA em processo de licenciamento. Também esse é um trabalho que prova de forma muito objetiva o quanto esses empreendimentos, e aí falando desse empreendimento não descentralizado, mas nessa perspectiva do mega empreendimento com investimento internacional, a maioria desses projetos são de recursos de megas financiadoras que estão, inclusive, mudando de negócio, porque agora o negócio limpo é um negócio e que dá dinheiro. Então, tá toda uma galera que produzia petróleo, está vindo para cá, massa, mas o modelo é o mesmo, de exploração, né, dos bens naturais, que transformaram em recursos naturais, e que continua no processo de colonização, de extermínio de modos de vida e de populações. Então, esse é um trabalho que está desde 2022 disponibilizado, que foi conduzido pela professora Adriane Goraieb, da Universidade Federal do Ceará, do Labocart. Deixa eu ver. Sim, para a gente não ficar falando só do mar, a gente vem para a terra. Isso aqui é um parque o mapa de um parque de energia onshore, que é em terra, aqui no vizinho de vocês, que é no Acaraú. E ele tem essa ocupação, né? Ele tem uma capacidade, uma área de influência dele no município de Acaraú é de 11.275 hectares. Previsão para 101 aerogeradores com altura de 216, considerando que o que nós temos e o que a gente vê quando vem de Fortaleza para cá é em média 80, 100 metros. Com o avanço da tecnologia, hoje nós temos previsto esses aerogeradores já em terra com a altura de 216 metros e que vai atingir diretamente cerca de 10.203 habitantes. Esses habitantes não são das grandes cidades, não são dos centros turísticos, são comunidades e povos tradicionais de agricultores e agricultoras, povos indígenas, povos quilombolas, que é onde esses megas empreendimentos têm se instalado historicamente no Nordeste e no Brasil. Nós temos um dado, acho que de 2017, 2018, que quase 200 mil hectares são ocupadas por energias renováveis, de energia eólica offshore, e essas energias não se encontram nas grandes capitais. Elas se encontram nos territórios, nas áreas de preservação ambiental, nas áreas de dunas, nas áreas de produção de alimento e nos territórios, né? Então, assim, é muita coisa. Ixi, o tempo esgotado, é rápido mesmo. Vou pular isso, o que a pessoa que me antecedeu já trouxe. A nossa matriz, o que está aí previsto de renováveis já é quase 90%, 84,53% de energia renovável que está sendo previsto, segundo a ANEEL. Temos aí também que o consumo mínimo é das residências, muito vai para a indústria, mas vou pular. E esse dado é um dado importante, que a gente está falando tanto de energia renovável, mas o que temos de verdade, na real e de forma concreta, é que está tendo investimento para as energias renováveis, mas também para as energias não renováveis. E aí, se a gente for ver, de fato, tem um investimento também muito maior
nos modelos de energias não renováveis, né? E aí, se a gente vê, isso é o relatório feito pela AEPE, né, que é a empresa de pesquisa energética, mas aí, a longo prazo, o que vamos ter de crescimento com todos esses processos de desenvolvimento de energia vai ser em média de 1%, isso sendo previsto até 2029. Então, a gente está tendo um processo de transição energética, e aí a gente, não só o Terramar, não só as comunidades, mas rede de organizações, de sociedades organizadas, civil, tem discutido que isso não se fala de uma transição energética, mas de uma transação econômica que o governo tem também se utilizado, junto com essas multinacionais, para fazer esse processo, que de fato exclui as comunidades, exclui o território, polui porque não existe uso para os descartes desses renováveis, não existe um licenciamento ambiental que considere estas especificidades. E aí a maior produção, isso é importante, meu Deus, tempo cerrado, mas é importante dizer que o hidrogênio verde, que o Ceará está despontando aí o recorde, né, dessa produção de hidrogênio verde, que inclusive não tem um processo já de estudo que garanta de forma segura essa ai, meu Deus, a pressão, esse tempo encerrado aqui. Todo esse processo de transporte tem criado essas inseguranças, né? Então, deixa eu ver para encerrar. Sim, como eu sabia que não ia dar tempo, eu deixei ali, ó, se vocês botarem no Google documento do seminário Transição Energética, vocês vão encontrar um documento que é um posicionamento, né, como já falei, de diversas organizações, a sociedade civil, que tem discutido essa abordagem para que a gente, de fato, pense e construa outros modelos de energia que não seja esse golpe na sociedade e no desenvolvimento. E para mais, as nossas redes sociais e a minha vontade, Juliane, é de olhar só para lá e não para cá, que além do negócio aqui de 20 polegadas, ainda ela fica com o negócio piscando ali para a gente, dizendo o tempo. No mais, muito obrigada, estamos aqui para o diálogo. Obrigado, Romara. Gente, o Felipe do Senai não pôde comparecer presencialmente, mas ele enviou um vídeo para que pudesse ser exibido aqui. Enquanto a Romara toma um ar aqui depois da pressão. Para qualificar os profissionais e contribuir com a atração de investimentos sustentáveis para o Estado, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, Ricardo Cavalcante, e sua diretoria, por meio do SESI e do Senai Ceará, desenvolveram uma infraestrutura altamente tecnológica e moderna, o Centro de Excelência para a Transição Energética Jurandir Picanço. Localizado na estrutura das unidades do SESI e Senai Barra do Ceará, o equipamento possui uma infraestrutura completa de laboratórios. O local foi desenvolvido em parceria com grandes empresas, como a Maersk Training, a Aeres, a Agência de Cooperação Alemã GIZ, Enel, Siemens, BIQ, Soul Energy e Macro Engenharia. O portfólio é completo e conta com cursos de Basic Safety Training, BST, e Basic Technical Training, BTT, que foram desenvolvidos em parceria com a Maersk Training e são certificados pela Global Wind Organization. Isso significa que o aluno ali formado poderá trabalhar em qualquer lugar do mundo. Além disso, na área de energia eólica, em parceria com a empresa Aeres, ofertamos o curso de reparador de pás eólicas com docentes qualificados e reconhecidos pela empresa parceira. O laboratório possui uma pá eólica em tamanho real para uma melhor aprendizagem dos alunos. No que diz respeito ao hidrogênio verde, participamos do projeto H2 Brasil, da Agência de Cooperação Alemã GIZ, que possibilitou a implantação do primeiro laboratório de hidrogênio para a formação profissional dentro do projeto. As bancadas didáticas de última geração permitem a compreensão dos alunos sobre a produção do hidrogênio, a utilização em veículos
e o armazenamento do combustível sustentável. Nesses laboratórios são ofertados treinamentos sobre a segurança aplicada ao armazenamento e à distribuição de hidrogênio verde, curso pioneiro no país. Além disso, podemos realizar pesquisas e gerar inovação. Com a liderança do presidente da FIEC, Ricardo Cavalcante, apoio direto de sua diretoria, conselheiros do SESI e SENAI e condução do diretor regional do SENAI e superintendente do SESI, Paulo André Holanda, o Centro de Excelência para a Transição Energética Jurandir Picanso veio para complementar a infraestrutura existente das nossas unidades. A unidade já possui o Centro de Treinamento Avançado da Enel, resultado de um investimento de mais de 10 milhões de reais, que auxilia na capacitação de eletricistas da distribuidora, de empresas parceiras e de novos profissionais. Além disso, a unidade dispõe de laboratórios de energia fotovoltaica, de distribuição de energia e uma usina de energia solar. SESI e SENAI Ceará estão preparados para atender as indústrias em um mundo mais sustentável. Venha conhecer os nossos laboratórios e fazer parte desta transição energética. Maravilha, maravilha. Bom, acho que a gente pode seguir com mais uma fala e daqui a pouco a gente já parte para as perguntas. Tem apresentação também? Tem. Obrigado. Oi, boa tarde. Eu sou Fabrínia Andrade, sou empreendedora e gestora social e estou à frente do Instituto Povo do Mar, uma instituição, a OSC, que funciona em Fortaleza, existe em Fortaleza há 15 anos atrás. Alguém falou aqui que toda iniciativa que começa pensando em sustentabilidade é feita por um surfista, por um kitesurfista e tal. Realmente, nós fomos fundados por 4 surfistas há 14 anos atrás, que acreditam que o amor transforma vidas. E a gente está falando do amor, que eu vou chamar vocês para olharem também para lá, como a Romária chamou, mas eu vou chamar vocês para olharem para trás também, para o oceano, para que a gente não esqueça que hoje é o Dia Internacional do Oceano. Esse que tem 97%, né, que cobre o nosso planeta Terra, a nossa casinha. E que a gente não pode falar de sustentabilidade sem deixar de pensar nisso. Falamos esses dias todos da sustentabilidade, dos 3 pilares que movem, que compõem a sustentabilidade, pensando economia, o econômico, social e o ambiental, mas a gente não falou de quem movimenta, né, esses 3 pilares aí, que somos nós. Então, falar de sustentabilidade é falar de responsabilidade, que é de todos nós. No que os colegas falaram e trouxeram aí, pensando a questão energética, e acho que quem estava aqui ontem e ficou até mais tarde pôde ver o documentário do ISG Kite, que foi lá de 2020, no meio da pandemia, e que é resultado, Caio, de um passo importantíssimo dentro do que a gente aqui está falando, e está falando desde o ano passado, que é esses processos que a gente está inserido. Por que deu tão certo? Porque houve um diagnóstico. Porque houve a Márcia Palácio, né, que eu fiquei procurando por ela, até hoje não a conheço, nos falamos só, era tudo virtual na época, mas ela fez um diagnóstico preciso do que cada lugar, por onde a rota de vocês passaria, o que é que era necessário, o que é que se precisava naquele lugar, o que de fato a comunidade receberia, que faria sentido para ela. Então, pensando os ODS, que também é outro tema que a gente não pode deixar de pensar, e nós lá no Instituto Povo do Mar trabalhamos os ODS, eu não sei cadê o pessoal do Pacto, mas eu amei o que o Rafael trouxe pela manhã, porque o Pacto Global da ONU e essa agenda que é global, lá no IPOM a gente diz que a gente age local por uma agenda global. E é real, a gente faz isso todo dia. Se vocês forem no Instagram, no @Instituto Povo do Mar, hoje a gente fez mais uma campanha, uma ação de limpeza de praia gigante, movimentando voluntários, e a gente faz isso de forma sistemática. Eu queria, Ju, eu ia trazer uns slides para vocês, mas chegando quase no final do fórum, e para apresentar o IPOM, a gente está lá em Fortaleza, na Praia do Futuro, nessa praça, toda a praça hoje é um equipamento gestado por nós, todos os prédios que compõem essa estrutura da praça são salas de aula, onde a educação é quem transforma
a realidade das pessoas. Então, falando de novo de ODS, a gente fica, e eu falaria hoje em 2 deles. O 4, que é essa educação de qualidade, que infelizmente não está na educação formal, ela vai ter que se reinventar, e somos nós que atuamos em educação complementar que vamos fazer essa transformação por meio da educação, fomentando temas como a sustentabilidade, trazendo criança e adolescente, desde sempre, para entender a sustentabilidade na prática. E foi o que os meninos fizeram quando trouxeram os painéis solares para o Instituto. Nós passamos a ser a primeira ONG de Fortaleza a funcionar com energia limpa. E se somos uma instituição que se propõe a ser sustentável, nós buscamos sustentabilidade econômica, e aí são parcerias diversas, quem trabalha no terceiro setor sabe a luta que é, mas a gente vive essa realidade de ser sustentável, não buscando mobilizar recursos de uma fonte só, porque ela acaba. Nós temos o pilar do ambiental, então existe educação ambiental desde a primeira infância no Instituto, as crianças põem mão na massa, nós mantemos uma agrofloresta urbana numa praça, onde a prefeitura não acredita muito que é possível, mas de lá, as comunidades que a gente atende já se alimentaram daquilo ali. E olha que a gente está na Praia do Futuro, onde todo mundo diz que ali, aquele solo, aquilo ali não dá, não vai nascer nada. E se você cuidar, dá sim. A gente está falando de um processo de regeneração planetária. E nós temos que entender o local onde estamos inseridos. Hoje, o Instituto Povo do Mar, para além dessa praça, vem trazendo essa tecnologia social que já funciona, que já dá certo lá, para outras praias, para outros mares. Estamos em Flecheiras, com um projeto Reciclando Vidas, de trazer a educação para as comunidades, porque não adianta fomentar empreendedorismo se as pessoas não têm a cultura do empreender. É preciso, primeiro, diagnosticar quem tem perfil e depois educar para, então, essas pessoas receberem recurso e poderem empreender. Se não, é pegar o dinheiro e fazer com que as pessoas se endividem, sem antes criar o pilar da educação. E aí a gente também está aqui, na Praia do Preá, há um tempo, né? Estamos com alguns parceiros que, mesmo pequenos, acreditam nisso. E eles estão trabalhando a sustentabilidade na prática. Não sei se ele está por aqui agora, mas o Diego, que todo mundo conhece aqui do Cabaré do Vento, ele vem investindo na sustentabilidade na prática, com a parte econômica, diversificando o que ele tem ali de empreendimento e de negócio, mas ele vem investindo na educação, fazendo social da sua equipe, fomentando a educação para aquele público que está ali, que é daqui, da comunidade, e o ambiental. Então, a gente tem ali uma empresa que vem se preocupando em compostar todo o resíduo, em entender o que é energia renovável, o que é energia solar, para conseguir levar essa energia e funcionar com energia solar. Então, mais uma vez, o pilar do Instituto Povo do Mar de diagnosticar e educar, ele pode estar inserido em diversas comunidades, em diversos territórios, como esse aqui. Então, a gente está para somar, e para falar um pouco mais do trabalho, eu resolvi trazer um vídeo onde as crianças falam para vocês o que é o trabalho do Instituto Povo do Mar. E, para além das palavras, que vocês possam olhar os olhinhos dessas crianças que brilham, né, e que isso é a coisa mais importante. É que a gente possa permitir que essas crianças, em seus territórios, continuem sonhando, continuem acreditando que é possível, que vale a pena estudar, que vale a pena, que é o conhecimento que vai transformar a realidade deles. Então, eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade aqui do Fórum, de poder falar do Instituto Povo do Mar para vocês, seja academia, sejam empresas ou comunidade, e dizer que nós queremos fazer parte dessa transformação aqui, nesse litoral, nessa praia, como diagnóstico e educação. O Instituto Povo do Mar ele foi criado para isso, porque a gente realmente acredita nesse poder de transformação, que não é feito sozinho, e aí o outro pilar dos ODS, o ODS 17, que é a criação de parcerias. Sozinho ninguém faz nada. É juntos, não adianta botar a culpa em prefeitura, nos empresários, juntos é que a gente pode fazer a transformação. Então, os meninos saíram de lá, de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, do sudeste do país, vieram atravessando esse nordeste pelo mar e deixando um legado, que só é possível que ele realmente se fortaleça. A gente zerou conta de luz no Instituto. Então, eu tinha um custo mensal de R$4.000. E aí, o que é que a gente pensa hoje? Eu tenho comunidade ali, na lateral, né, ali onde o Instituto está, que vivem aquele famoso gato de energia elétrica. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Então, nesse contexto das novas energias e de energias renováveis, nada mais viável, nada mais possível do que criarmos parques solares na Terra do Sol
para fazer com que isso deixe de existir, que as pessoas, as populações que não têm condição de pagar a energia elétrica possam receber a energia elétrica de quem produz e de quem tem dinheiro para pagar a instalação de sistema de energia solar. E é isso que a gente vem pensando lá no Instituto. Ganhamos umas placas, hoje temos a conta zerada e a gente está buscando parceiros hoje para que os outros prédios da praça também recebam painéis. Essa energia que a gente produzir lá vá para as famílias que não conseguem pagar energia elétrica, pagar suas contas de energia elétrica. Isso sim é você estender a sustentabilidade, escalonar a sustentabilidade. E é isso que a gente vem fazendo. E antes de encerrar, eu ia pedir para passar o vídeo do IPOM e estou à disposição para quem quiser saber mais como é que a gente vem fazendo por lá e o que a gente vem fazendo aqui também. Obrigada. Que eu sempre quis entrar e eu gosto muito daqui das atividades. Aqui no IPOM eu faço várias atividades, como arte, matemática e às vezes inglês, assim. A atividade que eu gosto mais de fazer é arte, porque através da arte eu aprendo mais a desenhar, a pintar direito, não borrar. Eu gosto das atividades porque, assim, através das atividades eu posso descobrir mais coisas mais legais. Esse ano eu quero ser igual os tios novos, que quando eu era criança, eles também desejavam ser um professor, um educador. Sabe, Romário, eu comecei a te entender agora, porque eu reparei que a Juliana, que é essa pessoa maravilhosa que está trabalhando aqui com a gente, quando ela chega com a placa, não é só que ela chega, ela fica te olhando assim, é meio aterrorizada. Eu vou até passar logo para as perguntas antes que ela olhe para mim desse jeito. Pessoal, vamos então abrir, a gente já tem inscrições, acho que do Arthur, se eu não me engano, né, seu nome, e fiquem à vontade, vamos, isso, tem mais aqui. Podemos fazer, acho que essas 3, né, e aí a gente faz mais uma rodada, se for o caso. Boa tarde. Meu nome é Rita, eu sou educadora e também faço parte do Laboratório de Ecologia de Manguezais, Ecomang, do IFCE Campus Acaraú. E fiquei aqui emocionada com o trabalho, né? Também sou educadora e defendo muito a parte de educação ambiental, principalmente com o ecossistema manguezal, e já desenvolvi algo semelhante, né? Eu tenho um e-book que fala sobre esse ecossistema, como ele é degradado e maneiras como a educação ambiental ela pode fazer a diferença na educação. Acredito que a educação hoje ela vem pautada muito em resultados e é esquecida a parte de educação ambiental. E quando se fala nisso, acredito que a população entender onde a gente mora, né? E como essa educação ela pode fazer a diferença, ela faz todo sentido. Então, o meu projeto é baseado nisso, na parte dos manguezais, né? E acredito que a maneira como a gente vê hoje o ambiente, né, sendo destruído e as alterações que vêm acontecendo, isso, lógico, é proporcionado pela degradação dos manguezais, principalmente aqui na nossa região, né? A gente tem aqui Barrinha, onde era uma área de mangue que hoje já não se vê mais. E isso vem ocasionando as alterações que a gente vai ver aqui também na Praia do Preá. Então, só parabenizar o seu projeto, e é isso. Nas escolas, integrando na cabecinha dessas crianças e nas famílias, que a gente faz a diferença. Gente, eu acabei esquecendo de passar
uma informação que a gente acordou. Vamos tentar manter em torno de 1 minuto as intervenções, para a gente também ganhar um certo dinamismo aí. Estamos na reta final do evento, mas... Muito boa tarde, meu nome é Arthur. Eu gostaria de saber do painel aí, com relação ao impacto, que nem a Romária comentou, muito bem comentado, com relação ao impacto das energias não renováveis, né, na verdade, das energias renováveis e da implantação delas, seja solar, eólica, qualquer uma que a gente vê, e própria hidráulica, com todo o reservatório que a gente tem que fazer. Quais são as ideias que vocês pensam e vocês enxergam para mitigar, evitar e tratar os impactos que elas causam com um tocante das comunidades que são as mais afetadas? A gente viu a própria usina do Xingu, como ela está sendo e qual o impacto que ela teve, apesar de ela ser uma energia renovável e, consequentemente, pensada como positiva, ao mesmo tempo o impacto que ela teve na comunidade foi muito negativo. E a gente tem que entender como equilibrar essa balança, né? E quais são as ideias que vocês têm. Óbvio, não estamos aqui oferecendo soluções, mas pelo menos ideias. Eu queria saber o que vocês pensam. Obrigado. Tem mais uma aqui? Como eu falei anteriormente, quando a gente fala, né, na instalação, ontem e anteontem eu vi as notícias que o Ceará avançou em 70% no ano de 2023. De onde está vindo essa voz, gente? Levanta a mão. Eu. Aqui, ó. Aqui, ó. Desculpa. Paz. Então, achei que tinha mais uma intervenção aqui. O técnico está aqui, pode me corrigir, mas eu acho que é isso. Em torno de 70% o Ceará cresceu, principalmente a capital, em número de painéis solares instalados. Então, temos uma transição acontecendo. Mas é uma transição que termina sendo excludente se as comunidades também não tiverem acesso a essa energia. A gente sabe que para implantar existe um custo. Então, a ideia que eu trago lá para nós, que a gente tem tentado fazer na Praia do Futuro, e eu acho que isso pode ser replicado em outros lugares, é que para cada painel solar, para cada empresa que adote um formato, ela adote também uma comunidade que possa estender a ela o mesmo benefício. Então, isso seria algo que é possível, que é factível e que requer investimento, mas que da própria empresa solar, então eu acho que ficaria tudo em casa, né? Dentro do setor, a gente tem que pensar em o que a gente sempre fala, tem que pensar em como a gente vai aumentar a competição. Até então, como eu estava falando, o modelo era unidirecional e você tinha somente grandes empresas de geração e você só podia comprar energia da concessionária local, no caso aqui a Enel, né? Antiga Coelce, atualmente Enel. Então, o que a gente defende é que a gente tem que abrir mais modelos de negócio. Dentro da geração solar, por exemplo, vocês têm a geração solar de grande porte, a gente chama geração centralizada, e essas de menor porte, que a gente chama geração descentralizada, GD. Dentro da GD, você ainda tem uma subdivisão. Você pode ter o seu próprio painel no seu telhado, mas tem gente que não tem telhado. Quem mora em apartamento, uma sala comercial, né? Ou uma casa que está numa região de sombreamento, né? Então já existem novos modelos de negócio, onde usinas remotas são montadas e você compra como se fosse um lote, como se fosse uma fração dessa usina. Aí é energia por assinatura, mas também no modelo GD. E existe o mercado livre, que eu falei, onde você não vai ser autoprodutor, mas você vai negociar, você vai comprar energia. E na hora de comprar, você diz, eu quero energia renovável, eu quero energia de fonte solar. Então, o que a gente defende, e o principal, tentando levar aqui para o que o amigo levantou, acho que o avanço tem que ser em a gente tentar desregulamentar ou tentar tirar desse modelo centralizado. Eu acho que quando tem mais competição, vão vir mais modelos de negócio com diferentes propostas, seja para você montar o seu sistema solar, seja para você comprar energia no Mercado Livre. Porque, por exemplo, muito se fala de energia solar e muito se fala de como foi feito isso. Mas veja, grandes empresas conseguiram fazer isso. Afinal, são as grandes empresas que conseguiram acesso a financiamento no Banco do Nordeste e montaram a usina para fazer sua autoprodução solar. E às vezes isso não é acessível para o consumidor residencial, muito menos para uma pequena empresa ou um microempresário individual. Então, esses outros modelos de energia por assinatura ou Mercado Livre, a gente entende que é onde vai ser a entrega de forma pragmática de energia limpa, renovável e mais barata, né? Acho que é a partir daí que a gente pode
levar a energia renovável e que todo mundo tem acesso, sem necessariamente ter que fazer um investimento, né? Você pode comprar energia renovável. Sobre os impactos, indo à pergunta dele, eu acho, primeiro, os grandes projetos eles já são escrutinados de maneira muito dura, né? Os projetos eólicos, e principalmente os grandes solares, eles têm que ter projetos de IRIMA, ou seja, estudo de impacto ambiental, e leva um processo até longo. O que a gente defende é que esses projetos deixem de usar justamente áreas como áreas de beira-mar, como a gente está falando aqui, ou áreas offshore, como a Romária levantou, se a gente tem tanto potencial ainda onshore. Para que falar de usina offshore? E vejam, quem está pedindo usina offshore está pedindo também um subsídio. E é sempre assim, o subsídio é sempre por uma razão muito nobre, mas é para bancar um negócio que ainda não é rentável. E todo subsídio que você dá é difícil tirar, né? Então, para que dar subsídio para a usina offshore se a gente ainda tem tanto potencial de energia solar, por exemplo, no interior, né? Que a terra muitas vezes não tem nenhuma outra utilidade, porque é uma terra castigada. Por que pensar em usinas offshore agora? Acho que a gente ainda não está muito longe de ter esgotado o potencial solar e eólico onshore para pensar em usinas offshore. Acho que é uma boa discussão, né? E sobre o que é certo, logicamente tem empreendedores, tem interesses, tem grupos de interesses que ficam brigando. Mas a gente não precisa criar mais um subsídio, como a gente chama, mais um camarote exclusivo, né? Onde esse pessoalzinho vai ter desconto para montar esses projetos que são estruturantes, mas que talvez usinas descentralizadas, de empreendedores mais pulverizados, sejam uma alternativa muito mais econômica e também que também resolve uma questão de transmissão, porque quando você monta a usina junto à carga, você diminui perdas de transmissão e é onde está muitas vezes a maior parte de emissão de CO2 do setor elétrico. Então, discutir esses novos modelos, discutir, portanto, aonde a gente vai dar subsídio ou não, é uma grande discussão, mas vai muito além só da parte ambiental. Tem grupos de interesse que querem o seu camarote exclusivo. Querem um imposto, querem um subsídio de imposto, e não necessariamente a gente precisa pagar por isso. A gente quer energia renovável, mas existem alternativas onde o próprio mercado, os próprios empreendedores têm que achar os seus caminhos e não ter que buscar subsídio governamental. Eu acho que tinha uma outra pergunta, mas... Tá vendo? Não tô ficando louco, não. Né? Só sobre essa questão, já que veio para cá, o Brasil, em 2024, segundo o relatório, ele tem, deixa eu ver aqui a pesca, 100 milhões de TEP, que é tonelada estimada de petróleo, que é uma medida que eles utilizam para calcular esse excedente de energia. E 2024, o Brasil já tem nesse processo de energia mista, né? Renovável e não renovável, esse excedente. O Brasil, se continuar como está, ele vai ser um país autossuficiente na geração de energia. Isso falando dessa perspectiva da energia centralizadas, desses parques enormes que tem aí, desse processo que tudo é injetado para o Sistema Nacional de Energia, né? E que aí a distribuição também é muito irregular, porque se a gente perguntar aos comunitários aqui, que são poucos, o preço da energia do Brasil é uma das mais caras do mundo. Então, assim, a gente entende e tem, assim, outro elemento importante para a gente trazer para a discussão é que parte do financiamento dessas energias como o colega falou, do sistema, do financiamento público. Então, tem organizações e movimentos que disputam. Por que o governo não está financiando essa energia descentralizada para as casas da periferia, para as casas das comunidades, para os espaços sociais? Por que é que não está fazendo isso? Porque tira bilhões, trilhões para investir no sistema, num modelo de exploração totalmente prejudicial ao meio ambiente, com essa falácia de renovável, e não está investindo, de fato, em situações que vão transformar a vida das pessoas nesse modelo de energia descentralizada.
Isso não existe. E aí, quando existe financiamento para essas energias, não é a comunidade que vai ter acesso. Serão os grandes empreendimentos que vai continuar tendo acesso a esses recursos públicos. Mas sim, acreditamos que a forma da energia descentralizada é a mais viável, porque vai minimizar, inclusive, diretamente esses impactos e, principalmente, essas violações de direito às comunidades. Tinha uma outra coisa, esqueci, mas vou lembrar a partir da próxima pergunta. Tranquilo. A gente tem mais 2 perguntas da plateia agora, de pessoas que já haviam se inscrito. Então, acho que a gente pode seguir com elas e aí vai dando tempo para lembrar. Gente, boa tarde. Eu me chamo Gilvan, sou gestor escolar, faço parte do IFCE, Campus Acaraú. E aí eu sou morador de comunidade tradicional. E aí eu teria uma pergunta especificamente para a Romária. Quais os impactos que as comunidades do estado do Ceará, que o Terramar acompanha, já vem vivenciando e de que forma está impactando no seu modo de vida esse processo de transição energética e como garantir a soberania dessas comunidades? A outra pergunta é para o rapaz de branco, que eu esqueci o nome, mas a gente tem um setor privado que aparentemente está com um passo à frente ao setor público. Aí eu gostaria de saber, enquanto setor privado, como é que está acontecendo esse processo, já que você falou de democratização desse processo de transição, se tem a participação das pessoas, se essas pessoas conseguem ser contempladas nesse processo de transição e poder usufruir de uma energia limpa. Oi, boa tarde, eu me chamo Suen. O meu comentário vai, quando a gente pensa, por exemplo, com relação à sustentabilidade, né, uma das estratégias da sustentabilidade é a economia circular, né? E quando a gente fala, por exemplo, da transição energética dos painéis solares, a gente sabe que tanto os painéis quanto as baterias, eles causam um impacto gigantesco, né, na mineração, na sua produção. E a minha pergunta é se já está sendo conversado, né, na economia de painel solar, o que será feito dos painéis, né, uma vez que eles sejam inutilizados e que não tenham mais funcionalidade, e a bateria, né, porque não adianta a gente pensar numa transição energética em que a gente está gerando resíduos que são difíceis de serem reciclados, difíceis de serem tratados, né? Então, a gente precisa, de fato, pensar em sustentabilidade e pensar no ciclo completo, né? Não adianta a gente pensar que a gente está parando de consumir petróleo, está descarbonizando a matriz energética, mas a gente não está pensando no resíduo final, né? Então, a minha pergunta é, já está sendo debatido o ciclo fechado, né, economia circular para a nova matriz energética, né, seja, no seu caso seria a solar, né, mas a gente também precisa pensar na eólica, né, que gera também resíduos gigantescos, super difíceis de serem transportados, né, uma peça pequeniníssima demanda uma logística fenomenal para fazer o transporte e o descarte adequado, né? E gostaria de parabenizar a Romária, né, pela apresentação. Eu acho que é fundamental a gente ter esse questionamento sobre a necessidade da implantação de energia offshore, né? Especialmente aqui no Ceará, onde a nossa economia ela é sustentada muito pelo turismo, né? Então, eu acredito que nenhum turista quer vir apreciar a beleza do nosso oceano e do nosso mar e ficar olhando coisas que não fazem parte da natureza. Obrigada. Esqueci, gente, sou ótima de pesca, viu? Gilvan, são tantos, e eu acho que a gente pode até fazer um compilado não só do Ceará, mas também pensando nos territórios que são diretamente impactados por esse modelo, por as energias, né? Desde a especulação de terra, desde a grilagem de terra, desde... Eu acho que tá ok. Aí eu vou ficar de pé.
penso melhor. Desde a grilagem de terra, que aí isso é famoso e muito conhecido na especulação dos territórios. Nós também temos na Terra do Sol, e não só na Terra do Sol e dos ventos, temos também os filhos do vento, que são muito falados, né, pelas mulheres que são violentadas ou não violentadas, mas que são enganadas por os homens que vêm trabalhar nesses empreendimentos, que ficam hospedados nos territórios para diminuir o custo, né, então ficam lá, e aí quando vão embora, né, entendendo que os trabalhos da construção é um emprego que dura 3 meses, 4 meses, mas ficam para as mulheres, muitas delas jovens, os filhos que elas denominaram, né, e filhos do vento. Filhos do vento, né? Isso é um problema social gravíssimo, aumento de substâncias químicas. Temos também agora, depois de um tempo, né, entendendo que esse processo, esse avanço das energias eólico onshore, né, onshore, a partir mais de 2014 aqui do Nordeste, depois desse período, depois desse período já tem aparecido, e aí aqui no Ceará, mais presente em Pernambuco, Rio Grande do Norte, o adoecimento de pele, né, que é a fibra de vidro que com o tempo vai se desgastando, e isso não consta na regulação, no pedido, isso não vem dito. Aí o pozinho, com o tempo, vem para as comunidades porque não respeita, inclusive, a distância mínima, porque aí o Brasil é muito bom de pegar o exemplo de fora, mas aí ele pega de fora e no Brasil ele tenta fazer de qualquer jeito e não respeita essa distância mínimas das comunidades para onde estão os parques. Então, assim, são inúmeras as violações, o adoecimento, né, o sofrimento psíquico e emocional, divisão das comunidades. Então, divide para dominar. Essa estratégia que é usada desde a colonização do Brasil ainda é muito utilizada agora, pensando nesse desenvolvimento. E como aqui é um espaço para a gente falar sobre desenvolvimento sustentável, a gente tem que rever essas estratégias, né? E aí, para que essa realidade não permaneça, não continue, acho que a gente tem que pensar essas estratégias mesmo de energias mais centralizadas e respeitar as leis, os decretos que inclusive já existem, que garante os povos e comunidades tradicionais nos seus territórios, né? E que garante investimento para essas comunidades, assim, a ter a sua produção de energia, ter o seu direito à terra, ter direito às suas economias comunitárias, em vez de extinguir a pesca artesanal, fortalecer a pesca como os modelos de vida tradicional, não sim colocar grandes empreendimentos eólicos em troca de emprego que vão durar 3, 4 meses e no final, para a manutenção desses espaços, 2 pessoas empregadas, e aí nem sempre é o da comunidade, porque justifica-se que não tem formação técnica para isso. Então, assim, acho que tem uma discussão muito longa, estou quase vendo aqui ela aparecer. Finaliza, por favor. Mas é isso, acho que temos muito desafio, e isso acho que é importante dizer, porque as pessoas veem a gente falando assim, aí já disseram que a gente não é a favor da transição energética. Somos sim, acreditamos que é possível, é necessária, é urgente, mas não de qualquer jeito. Não é dizer, não é colocar essa falácia de goela abaixo, usar as mídias e todos os espaços para que a gente acredite nesse processo, sendo que da forma que está sendo feito é um processo de extermínio e de violação total dessas populações. E aí a gente se dá para estender sobre a questão de gênero, diversidade sexual, de raça, enfim. Mas é um pouco isso. Romário, eu recebi aqui no ponto da produção que a gente tem até 4h30 para esse painel, então fique tranquila que a gente vai até conseguir fazer mais uma rodada de perguntas aqui. 7 minutos, também não é tudo isso. Vocês querem complementar? Senão a gente faz mais uma. Bem, respondendo algumas perguntas, acho que o colega ali levantou a questão de como a gente, das empresas, né, podem, vendo como é que pode democratizar o acesso. Eu reforço sempre essa ideia de que
a gente tem que descentralizar não só a geração, mas também as opções de compra do cliente, né? Como eu já falei, nem sempre todo mundo vai ter telhado para botar painel solar ou não vai ter acesso a linhas de financiamento. Então, a gente pensar em outros modelos de energia por assinatura ou Mercado Livre são caminhos mais pragmáticos, onde a comunidade, as residências ou os pequenos negócios podem comprar energia renovável e não necessariamente precisa ser um autoprodutor. Acho que esse é o primeiro ponto. E quando você tem um ambiente competitivo, onde você tem vários players disputando o cliente, quando você empoderou o consumidor final, aí sim você mudou o jogo. E essa é a grande mudança de jogo quando a gente fala, pelo menos de estrutura de governança do setor elétrico. A governança precisa ser mudada, mas você precisa empoderar o consumidor final e não os órgãos reguladores ou as grandes empresas de energia, porque sempre foi uma questão de infraestrutura, sempre teve do lado do governo, a gente entende que tem que ser colocado do lado do consumidor. Porém, o termo transição energética não é à toa, né? A gente tem que saber que não é um movimento rápido, porque toda a infraestrutura foi montada, por exemplo, para pegar mobilidade com óleo e gás, você não consegue mudar isso rapidamente. As próprias redes não estão preparadas para isso, para uma eletrificação em massa, e você pode ter inversão de fluxo, ou seja, mais gente injetando em alguns horários do que consumindo. Existe um desafio de engenharia, portanto, a ser ultrapassado. Não é só uma questão de querer, ou de atrasar, ou de jogo de lobbies, não. Tem uma questão técnica por trás. Mas é lógico que muitas vezes é jogada a questão técnica ou regulatória para atrasar um pouco disso. A gente tem que forçar essa mudança, mas sempre a gente acredita que o mercado é que vai achar e ofertar essas diferentes soluções. Já a outra questão que foi levantada é como se fosse o ciclo, né? Acho que foi falado quando já foi o ciclo. Bem, a gente está no início da transição energética, eu acho que tem muitas questões que já foram levantadas, alguns problemas que já foram identificados, e ninguém está fechando os olhos para isso. Ou seja, a gente não pode trocar a emissão de CO2 dos hidrocarbonetos por uma outra energia que vai gerar resíduo. O primeiro desafio realmente é a mineração. Você vai trocar a extração de petróleo, óleo e gás por extração de minério, onde você vai ter que fazer ou os painéis ou as baterias. Isso é verdade. Nós temos agora uma corrida da mineração. E alguns minérios, alguns países que têm esse minério em solo se tornarão estratégicos. E tudo que é estratégico é motivo de interesse econômico e, quem sabe, no futuro até de guerra. A gente sabe que todas as guerras modernas são guerras derivadas do petróleo. Então, quem sabe, no futuro a gente pode ter guerras derivadas do minério, mas, pelo menos, isso vai estar mais pulverizado, porque os minérios que são utilizados para esse tipo de energia eles são mais abundantes. E também, olhando em abundância, se fala em hidrogênio verde justamente por isso, porque o hidrogênio verde é o elemento químico, o hidrogênio é o elemento mais abundante na natureza, ele só não está de forma isolada. Então, uma das maneiras de você sair de vários problemas atuais é através dessa migração. Mas é verdade que a gente tem outros problemas para resolver. A questão da mineração é um deles e a questão do descarte também é um deles. Olhando objetivamente a questão das baterias, a gente ainda não tem um problema sério, por enquanto, de baterias, mas é verdade que no futuro próximo a gente pode ter. Então já está se utilizando como se fosse se verificando uma segunda utilização dessas baterias. Baterias de grande porte, baterias que estão sendo utilizadas para usinas solares, para estabilizar a energia intermitente de usinas solares, estão sendo estudadas para ela ter uma segunda utilização com baterias residenciais. Baterias que são utilizadas também em automóveis, essa onda de carros elétricos que a gente está tendo, uma segunda utilização também pode ser para baterias residenciais. Então, não existe talvez o ciclo completo, mas já se tenta verificar uma forma de segunda utilização desse resíduo que numa indústria, como uma bateria automotiva, vai ser usada para outros usos e a gente consegue pelo menos alongar e não descartar essas baterias, mas certamente eu acho que é um desafio ainda a ser verificado. Afinal de contas, estamos no início da curva de aprendizagem.
fazer uma fala de encerramento? As falas nos levam a concordar que é a educação. É ela que vai transformar tudo. Todas essas informações técnicas que eles dois trouxeram são de difícil acesso. Hoje nós estamos aqui ouvindo falar sobre isso. Quantas pessoas mais têm acesso a informações como essa? Né? Então, se estamos falando em transição energética, deve haver nos bancos escolares uma transição educacional para essa transição energética. Nós precisamos ter a consciência, entender, porque se a gente vai falar em para onde vão, né, os resíduos gerados a partir dessa energia nova, esse novo modelo energético, a gente vai falar em consumo de novo. Então, a gente vai falar em consumo consciente. E isso passa pelas baterias dos nossos aparelhos celulares, dos nossos aparelhos eletrônicos todos diversos, que também tem um grande problema hoje no descarte correto disso. E aí a gente volta para a questão de nos educarmos e da responsabilidade que é de todos nós, de reduzir consumo. Esse é o primeiro passo de um planeta e de uma sociedade mais sustentável, é que tenha consciência do seu papel enquanto sociedade, e que a gente pare tanto de depositar no outro a responsabilidade do que precisa ser feito, e que possamos ver, de novo, pensando ODS 17, formar parcerias, criar pontes. O Instituto Povo do Mar tem muito essa missão de ser ponte, de garantir acesso, de garantir direitos, e de esclarecer, de trazer educação. Então, assim, esse fórum é esse terreno fértil para que a gente possa falar sobre assuntos que precisam ser falados, que precisam ser discutidos. Eu encerro aqui a minha participação, esperando que no terceiro fórum de sustentabilidade nós tenhamos mais pessoas da comunidade aqui, para ter acesso, e que talvez, não só em formato, eu falei ontem com a Cacá sobre isso, não só o formato de painéis, que a gente comece a fazer algumas coisas práticas, Caio, que a gente comece a ter algumas oficinas, né? E desde já dispõe o Instituto Povo do Mar a trazer educadores, a fazer uma capacitação. Eu vim para o PREA a primeira vez com o Mundial de Kite, para realizar aqui no Rancho do Peixe, e nós, do Instituto Povo do Mar, como realizadores locais, trouxemos as oficinas de kite social para as crianças daqui do PREA, que viam as pipas no céu e nunca tinham tido a oportunidade de velejar. Eu fiquei muito feliz que esse ano, acho que foi o ano passado, uma menina que saiu daqui, que teve o primeiro acesso, a primeira experiência do kite no evento mundial de kite que a gente promoveu aqui. Isso é inclusão, isso é educação, isso é garantia de direitos, de acesso. E se a gente vem para cá, é também sobre legado, né? O legado é o que eles fizeram, esse GCAD fez no IPON, deixando os painéis solares e transformando nossa realidade de consumo energético. E legado também é o que a gente se propõe a fazer aqui, todos nós, enquanto pessoas que fazem parte do fórum. Obrigada. Eu até anotei duas coisas assim, né, sobre essa questão. Nos preocupa muito essa questão da mineração, né? Que antes o que era Vale de Jequitinhonha hoje está virando Vale do Lítio. Antes de agradecer o convite, essa discussão, eu queria dizer o não à PEC 03/2022, que está aí sendo votada, da privatização das praias. E essa PEC, ela se constitui na extinção das populações costeiras, dos pescadores, que têm por direito a beira da praia como espaço para realização das suas atividades de pesca artesanal, que é uma atividade ancestral e ecológica e sustentável. Então, acho que isso é uma missão de deve ser uma missão e uma bandeira de todas e todos que acreditam na sustentabilidade e que pensa no desenvolvimento sustentável e que diz ter respeito às comunidades e povos tradicionais. Não a PEC 03/2022. Muito obrigada pelo convite a todos e a todas, e sigamos as construções e a gente evidencia as problemáticas que nos atingem diretamente, mas também há tempos a gente vem propondo outros caminhos, não é nem propor, né? Continua na mesma luta de permanecer resistindo
dentro desse modelo de desenvolvimento sustentável que as comunidades tradicionais, os povos quilombolas, os povos indígenas já fazem antes mesmo do período de colonização. Muito obrigada.